Pai de amor, mais uma vez estamos na tua presença para te agradecer pelas bênçãos recebidas, para pedir a tua orientação sobre essas lições, mais este estudo, que tu possa estar abrindo os nossos corações para que possamos entender e colocar em prática. Amém. Sei com cada um, ó Pai, abençoa-nos. Como é bom estar junto com os irmãos para aprender de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, gente boa, prazer ver todo mundo por aqui. Hoje eu estou tendo a visita de um pastor amigo meu aqui, que ele é aqui de Corumbá, aliás, ele é aqui de Guajará, mas ele é pastor da nossa igreja lá em Aquidauana. Então, ele é pastor aqui da Aquidauana e veio para visitar a família dele aqui em Guajará e passou por aqui. Então, estou tendo a alegria de conversar sobre o Mato Grosso do Sul, né? A gente acaba conversando sobre a nossa terra lá, e é sempre bom a gente se encontrar aqui, essa metodologia que é tão fria, mas ao mesmo tempo tão útil para o nosso coração hoje em dia, né? Então vamos olhar nosso texto. Olha, nosso livro então está aqui, Introdução ao Novo Testamento. Nós estamos entendendo que a essência da questão nossa a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca. Diga, Vanildo, quer falar, Vanildo? Ah, não? Tá. A Bíblia não é um livro, né? Ela é uma biblioteca. E como biblioteca, ela tem características diferentes. Quanto mais a gente conseguir entender as diferenças entre os livros, quando a gente consegue entender a diferença entre os livros, a gente consegue compreendê-los melhor. Hoje em dia nós falamos, se eu pegar um livro de poesia, ele tem uma característica. Se eu pegar um livro de história, ele tem outra característica. Se eu pegar um livro de teologia, é uma característica. Se eu pegar um livro de contos, é outra característica. A Bíblia também são vários livros, cada livro tem a sua característica. Nós conversamos lá no nossa conversa sobre hermenêutica, que a gente pega um texto da Bíblia. Se eu pegar lá um texto em Mateus, que é o capítulo, é o livro que nós estamos estudando, toda vez que eu pegar um texto em Mateus, eu tenho que entender que esse versículo tem uma perícope, ou um trecho aqui que está tratando especificamente daquele assunto. Então, a hora que eu um versículo, eu tenho que entender qual é o contexto do versículo. Para entender o contexto daquela perícope, eu preciso ver qual é a perícope anterior, qual é a perícope posterior. Eu preciso entender qual é o capítulo. Eu preciso entender qual é o livro. Aí eu preciso entender, é Novo Testamento ou é Velho Testamento. Então, quando a gente consegue ter um olhar sobre o todo, é mais fácil para a gente entender. Aqui, nós estamos olhando o livro de Mateus. Fizemos uma introdução zona aí no livro de Mateus, e a gente entendeu que o livro de Mateus foi escrito pelo Mateus para um propósito. Qual é o propósito dos evangelhos? Quem lembra? E para quem que Mateus escreveu o livro? Quem vai ajudar a gente aí para lembrar? Qual é o propósito do livro de Mateus e para quem que ele escreveu? Ele escreveu para que os judeus conseguissem crer, pudessem, né, entendessem. Pronto. Então ele escreveu pensando nos judeus. Para que os judeus levar a boa nova de Cristo. E o assunto central é anunciar as boas novas do Cristo. Então, essa é a ideia central, né? É que Mateus escreveu o livro para os judeus. E o assunto central, falar das boas novas do Cristo. Essa notícia a respeito da salvação que agora estava acontecendo para a humanidade. Então, nós vamos terminar o livro de Mateus hoje. A nossa lição é a 7ª.
Tá bom aqui. Eu já compartilhar com vocês o esboço aí. Então tá, a nossa lição é a 7ª. Nós vamos concluir o livro de Mateus hoje. A grande apresentação de Mateus, veja, que são características diferentes. Aqui, irmãos, é importante de novo a gente lembrar. Quando nós formos ler o Novo Testamento, a gente tem que botar na cabeça uma coisa que tem que mudar um pouquinho. Daquilo que às vezes as pessoas são acostumadas. A gente quer ler o Novo Testamento como se lesse os evangelhos como se lessem biografias. Biografias com a visão de hoje. O evangelho não é biografia. O evangelho é um anúncio da obra de Cristo, da obra salvadora de Cristo. Então, ele não está dando uma ênfase em contar detalhes sobre a vida de Jesus. Ele está dando ênfase de falar sobre a salvação que Jesus estava trazendo. Então, aqui, nós estamos lembrando, em Mateus, ele está fazendo o escritor aqui do livro faz esses apanhados para o nosso coração. Mateus está apresentando Jesus como um rabi judeu. Ou seja, aquela pessoa que era um mestre por excelência. Ele era aquele que conseguia interpretar o rabi, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, na época de Jesus. O que era o rabi? O rabi estudava, ele era um especialista na lei. O rabi era aquele que era um especialista na lei. Jesus é o Messias, ele vai se relacionar com o seu povo, assim como qualquer outro mestre. Ele começa a juntar gente no entorno dele, porque ele é um mestre, e mestre dá ênfase. Mateus vai apresentar Jesus como rabi. Por quê? Porque a ênfase do Mateus era exatamente essa, era que o judeu pudesse olhar para Jesus e entender que Jesus era mestre, que Jesus era rabi. Se Jesus era rabi, então o judeu precisava ouvir, porque quando o judeu via um rabi, ele queria ouvir. Então, Mateus está querendo deixar claro, olha, Jesus é um rabi, Jesus é aquele que ensina, e as pessoas judaicas iam aprender a olhar Jesus como rabi. Moisés foi o grande legislador lá, então Jesus agora vai falar de uma nova aliança. O grande mestre da aliança anterior era Moisés. Vamos lembrar que são duas alianças. A aliança do Velho Testamento, a aliança que é o Novo Testamento, nós estudamos aqui no começo lá. Moisés foi o grande rabi da primeira aliança. Jesus agora é o grande rabi da segunda aliança. E Mateus está fazendo questão de mostrar isso para as pessoas. As pessoas precisam crer nesse novo rabi. Então, ele vai apresentar Jesus e vai dar ênfase nos ensinos. Aí ele mostra Jesus ensinando por parábolas, por provérbios. Quando Jesus tinha um conflito com um fariseu lá, o fariseu reclamava porque Jesus curou num sábado. Ele ia lá e dava uma lição. Reclamava porque ele falou que tinha que perdoar os pecados. Aí eles falam, como é que você pode dizer que perdoa pecado? Jesus vai lá e dá uma lição. Às vezes, Jesus dá uma lição a partir do próprio exemplo. Alguém quer ler para a gente Mateus 21, 28? Toda vez que você vira um texto aí na frente, se você já deixar a tua Bíblia aí, quem não está anotando, né, é mais fácil. Mateus 21, 28. Alguém pode ler? Eu posso. O que nos parece, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai, hoje trabalha na vinha. Mateus 21, 28. Então, Jesus vai dando exemplos, ele vai sempre ensinando. Se Moisés ensinou as obrigações da lei lá do Velho Testamento, Jesus vai falar aqui das exigências do reino dos céus. Ele vai falar das exigências que Deus faz em relação a esse que agora faz parte do reino. Então, não é assim, vocês tinham uma lei e agora vocês não têm mais. Não, vocês tinham uma lei e agora a gente tem um aprofundamento dela.
Vocês ouviram os vossos pais dizerem: não matarás. Eu, porém, vos digo: se alguém chamar o seu irmão de raca, se alguém chamar o seu irmão de bobo, esse já matou aquele. Não adulterarás. Jesus vai dizer assim: vocês ouviram. Era Moisés que dizia: não adulterarás. Eu, porém, digo a vocês: quando vocês olham o cônjuge do outro com desejo, você já adulterou com ele. Então, Jesus faz um novo ensino. Aí, o evangelho de Mateus vai seguir mais ou menos o esboço de Marcos. Provavelmente, o evangelho de Marcos foi escrito primeiro. Mateus segue mais ou menos o esboço de Marcos. Só que ele vai dar mais ênfase no ensino de Jesus. Por que ele vai dar ênfase no ensino de Jesus? Porque ele está focando os judeus. Então, por isso que é importante a gente perceber, a gente vai olhar, então é por isso que a gente percebe que Mateus, ele está contando a mesma história, mas ele fala outras coisas. Mateus, os discípulos aparecem como homens de pequena fé. Jesus, em alguns instantes, vai dizer sobre eles, e fala, homens de pequena fé, mas eles não revelam aquele medo e falta de entendimento que se destacam em Marcos. Lá em Marcos vai falar, daqui a pouco a gente vai ver, Marcos vai falar que eles tinham um certo medo. Marcos vai falar que eles não tinham entendimento. Mateus dá uma ênfase diferente. A ênfase de Mateus é, quando os discípulos demonstram a falta de fé, Jesus vai lá e dá uma lição. Alguém leia Mateus 27, 28 e 29? Mateus 7, 28 e 29. Eu gosto desse texto. Mateus 7, 28 e 29. Sempre lembrando, quando a gente lê o texto, pensa assim, olha, isso não é uma sequência histórica, isso aqui era o que o Mateus quis enfatizar. Ainda que ele siga o mesmo esboço de Marcos, Marcos escreve 16 capítulos, Mateus tem 28, acho que 28, né? Alguém leia, Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Veja que aqui ele vai apresentar Jesus como um mestre. Jesus ensinava, ele era um mestre, ele era um rabi também. Então o judeu admirava muito os rabis. Jesus era um rabi. E aqui o texto diz que quando eles ouviram Jesus ensinando isso, ensinando essa doutrina, as pessoas ficavam admiradas. Caramba, que jovem, porque Jesus era jovem, tinha 30 anos. Para aquele padrão, era extremamente jovem. Caramba, que jovem. E o texto diz que eles ficavam admirados, maravilhados com a doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E não como os escribas. Os escribas tinham conhecimento, mas não tinham autoridade. Isso aqui é sempre um exemplo para o nosso coração, né? Eu posso ter conhecimento, mas não necessariamente eu tenho autoridade. A autoridade espiritual não vem necessariamente atrelado ao conhecimento. Eu posso ter conhecimento e não ter autoridade. Quando as pessoas ouviram Jesus, eles ficavam impressionados com o conhecimento de Jesus, mas ficavam impressionados também com a autoridade de Jesus. Então, Jesus era também um escriba, no sentido de que ele também era um mestre. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus saía por todo lugar ensinando nas sinagogas. Quem é que ensinava nas sinagogas? Os escribas. Então, Mateus está fazendo questão de deixar claro para aquelas pessoas, gente, quando vocês lerem sobre Jesus, entendam que vocês não estão ouvindo um homem qualquer. Vocês estão ouvindo o mestre. A ênfase que ele dá. Lá em Marcos vai falar de outras coisas. A lógica de Marcos é outra. O que Jesus está querendo enfatizar o tempo todo
é que Jesus é o mestre. Mateus capítulo 13, 52. Mateus 13, 52. Bora? Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Todo mundo que ensina, agora passa a ser chamado por Jesus de escriba. Mateus 23, 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Olha o que Mateus dá ênfase. Veja, é ênfase do Mateus. É olhar e está falando, Jesus está dizendo que os seus discípulos, ele envia os seus discípulos e ele está mandando profetas, sábios e escribas, que são características que ele está dando para os seus discípulos, chamando de títulos que são dos judeus. O Mateus presta atenção nisso. E o Mateus registra isso. Porque Jesus está na cabeça de Mateus, Mateus quer mostrar como Jesus estava preocupado com o ensino. A cabeça de Mateus é preocupada em mostrar para as pessoas judaicas que Jesus era mesmo o Messias. E que como Messias ele era rabi, e que como rabi ele ensinava. E ele esperava que os seus discípulos também os ensinassem. Por isso que o texto de Mateus 18, que nós, 28, que nós conhecemos tanto, ele fala que é para ir pregar o evangelho ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. A ideia central é, Mateus está querendo dizer para os judeus, gente boa, esse rapaz é o Messias, o Filho de Deus, o ungido de Deus, como nós vimos na semana passada. Ele é alguém que é rabi, ele é mestre, ele é um escriba, e ele envia escribas, sábios, profetas, que são bem essas coisas do Velho Testamento. Aí, quando a gente pega aqui em Mateus 16, 16, aí a gente tem o meio do Evangelho de Mateus. Porque aqui começa a mudar o tom. Até aqui, 16, 16, se você anotar na tua Bíblia, vale a pena isso, né? Você anota na Bíblia. Para frente, muda o ministério de Jesus. Até aqui, Jesus está fazendo as coisas que ele precisa fazer para mostrar que ele é o Messias. Mateus 16, 16, respondendo, disse Simão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem que dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Então, Mateus está agora fechando as ações daquilo que Jesus fez, e daqui para frente ele vai trabalhar muito ligado sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus, o final do tempo, tudo o que diz respeito agora aos ensinamentos de Jesus em relação à sua morte. A preocupação dele é preparar as pessoas para a sua morte. Lá em Marcos vai fazer a mesma coisa no capítulo 8, versículo 29. Bom, então assim, desse modo, a gente dá uma olhada no Evangelho de Marcos. Aliás, no Evangelho de Mateus. A gente dá uma olhadinha no Mateus e nós não vamos decorar tudo isso aqui, né? Nós não precisamos decorar, mas a gente precisa tentar entender, pelo menos assim, eu consigo entender que existem diferenças de evangelhos. Eu consigo entender que existem ênfases diferentes de evangelhos. Eu consigo entender que Mateus está preocupado em ensinar para judeus. Tá tudo bem isso para vocês? Alguém ficou meio assim? Tem alguma coisa que você fala, cara, porque nós não vamos aprender todo o livro, né? Mas a gente quer saber qual é a ênfase do livro, qual é a preocupação do evangelista, aquilo que passa na cabeça dele. Como é que está isso para vocês? Se alguém me der um feedback aí para saber, porque eu sei que eu vou correndo aqui, senão a gente passa o resto do ano, né? Acho que é interessante. Pode falar, Eduardo. É só para confirmar a divisão do 16 para o 16 para baixo para cima.
Para cima é que ele se preocupa em mostrar que Jesus era o Messias, os ensinamentos, e para baixo é a morte de Jesus e fim dos tempos. Preparar os discípulos para a morte de Jesus. Certo. Show, obrigada. Valeu. Diga, Léo. Acho interessante, pastor, que Mateus, quando coletor de impostos, era considerado o traidor do seu próprio povo, né? Mas é esse povo que ele é o objetivo dele, né? Da carta dele é esse povo. Muito Interessante isso. legal, muito boa lembrança. Eu não tinha feito essa ligação. Esses dias até preguei sobre isso, né? Jesus vai lá e transforma o Mateus de cobrador em pregador. E a crítica que se fazia a ele é que ele era traidor dos judeus. Depois ele se converte, passa o tempo, Jesus morre, ele pega lá e resolve contar a história para os judeus. É verdade. O foco dele passou a ser os judeus depois. Muito bom, Léo. Pastor, uma pergunta. Mateus, ele inicia ali com a Genealogia. Então, geralmente, quando a gente enxergar isso, necessariamente, isso é uma pista de que Mateus está escrevendo para judeus, porque judeu ele preza muito por isso, né? Acho que isso é uma pista sempre, né? Quando eu estiver lendo. Pode ser isso? Nos evangelhos, essa é a primeira grande pista. É que só o Mateus faz isso, inclusive. Só ele que faz isso, né? Os outros livros não fazem isso. Porque ele está tentando deixar claro para o judeu: olha, esse Jesus que eu estou apresentando é o Messias. Ele é filho de Abraão, filho de Davi. Perfeito. Eu achava muito complicado isso. Eu falei, mas qual é a ideia? Por que está trazendo? Para mim era muito confuso entender o raciocínio por trás disso. Aí, assim, quando um judeu, por exemplo, se você chegar hoje e falar que você é judeu, o judeu vai querer saber de qual tribo você é. Aí você vai ter que falar: eu sou da tribo de Benjamim. Aí eles vão atrás da tua genealogia. Porque até hoje. Porque ele é um judeu sefardita que veio, eu sou da família Oliveira, que veio lá para o Nordeste, na época assim, 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 assado, e aí eles vão atrás da genealogia. Genealogia, para eles, é o documento da vida deles. Assim. Legal? Passemos, então, para o livro de Marcos. A gente vai fazer a introdução no Evangelho de Marcos. Nós estamos na esperança de que vamos fazer todos os livros do Novo Testamento. Então, estamos agora, algumas cartas, elas vêm como gerais, assim, elas vêm no geral. Aqui tem uma Vanilda Amparo está com a mão levantada aqui. Eu não sei se a Vanilda está querendo falar ou se ela levantou só por acidente aí. Se for falar, pode falar, Vanilda. Não, pastor, eu acredito que... Mas é outra, Vanilda do Amparo? Será? Ah, tá, outra Vanilda. É a minha mãe. Peraí, deixa eu ver. Porque a mãozinha tá... já tirou. Obrigado. Tá bom. Gente boa, olha, Evangelho de Marcos, a nossa segunda carta. Quem tem a Bíblia aí, pega aí, rabisca a tua Bíblia, coloca os dados aí que você puder e que pode ser útil para a tua vida depois, né? O propósito de cada evangelista é sempre proclamar o Cristo. No caso do Marcos, ele vai fazer a mesma coisa. Se você já puder, já deixa a Bíblia aí aberta nesses lugares. Alguns são textos muito longos, a gente não lê, mas esses são mais curtos, a gente lê. Marcos, se Mateus dá ênfase em Jesus como Messias, Marcos vai dar ênfase em Jesus como Deus. Ele é o poderoso Filho de Deus. Veja que lá em Mateus era muito importante ele falar que Jesus era filho de Davi. Porque ele estava querendo alcançar judeus. Se ele começasse falando, dando ênfase que Jesus era filho de Deus, o judeu já cortava de logo. Porque o judeu não estava preocupado com essa história, não aceitava de jeito nenhum. Falar que era filho do Davi já identifica com alguém da tribo, com alguém que pode ser o descendente desse reino eterno. Aqui a ênfase que Jesus é o Filho de Deus. Marcos 12, 35 a 37. E falando Jesus,
dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é o filho de Davi? Vai até 37, né? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Olha, Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade. pois é, não era uma coisa fácil para eles. Jesus vai lá no templo e aí fala, vocês, os escribas ensinam que o Cristo, ou seja, o ungido, nós já vimos aqui, o Cristo significa ungido, Messias, que o Cristo é filho de Davi. Aí ele fala, o próprio Davi falou, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Ou seja, o Davi chama o filho de Davi de Senhor. Aí, no versículo 38, e ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas. Quando Jesus vai falar isso, ao mesmo tempo ele já dá uma batidinha nos escribas por ali. Marcos, ele era judeu, igual Mateus. Mas se Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para o gentio. Marcos não estava enfatizando o judeu. Quando ele escreveu aquele livro, ele estava pensando no gentio. Ele vai dar mais ênfase nas questões dos gentios do que nas questões do filho de Davi. Para ele, filho de Davi era pouco. Jesus era muito mais do que filho de Davi. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de... Quando ele começa a carta, lá em Mateus, capítulo 1, vamos lá, só para a gente comparar aqui, Mateus, capítulo 1, versículo 1. Quando Mateus vai se apresentar, vai fazer a introdução aqui, ele já diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá vendo como que a ênfase aqui, você estava chamando a atenção, Cláudio? A ênfase está no fato dele ser judeu. Marcos, quando vai começar o livro, ele diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. A ênfase dele muda, porque ele quer mostrar, na verdade, que Jesus é o filho de Deus. Então, Jesus é chamado de filho de Deus por ele. Lá no batismo, aí ele vai lá no batismo, esse capítulo 1, versículo 11, ele já falou o quê? Então dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Marcos já está apresentando no início do evangelho dele. Veja que o Marcos é direto. Se a gente pega lá em Mateus capítulo 1, tem a genealogia, tem o anúncio do anjo, tem um monte de coisa que ele tem, o cântico de Maria, tem não sei o quê. Ele tem um monte de coisa que o Mateus quer apresentar, as Lucas até apresenta mais, né? O Marcos é direto. O Marcos já começa direto no capítulo 1, versículo 9, a gente já tem o batismo de Jesus. E logo depois ele já apresenta Deus falando, esse é o meu filho amado. Depois ele vai falar do próprio Jesus, 12, 1. Esse aqui a gente não vai ler, tá? Esse aqui a gente só vai mostrar. Marcos 12, 1 em diante, a gente tem Jesus falando uma série de parábolas. Nessa série de parábolas, Jesus vai falando de si mesmo. Lá em Mateus 16, nós vimos a confissão de Pedro. Aqui em Marcos 8, 29. Alguém lê a mesma coisa, né? Aquele mesmo texto que nós tínhamos lá. Marcos 8, então lhes perguntou, mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. O Marcos está querendo enfatizar. Ele está querendo mostrar para as pessoas, gente, sabe o que acontece com vocês? Vocês conhecem muita coisa, mas falta fé. Falta entendimento. Às vezes, até nos apóstolos de Jesus falta entendimento. Só que aí, quando alguns apóstolos, Senhor,
como é que é mesmo que vai ser? Senhor, você pode esclarecer para nós? Senhor, aí ele vai mostrando que alguns gentios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Marcos 15, 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ó, quem está falando isso é um centurião. Era aquele comandante de 100 soldados que estava ali diante de Jesus na cruz. Ele tem um Deus. Quem é o Deus do centurião? César? César. O centurião, ele tinha que afirmar que o Deus dele era César. Esse cara ficou impactado agora com Jesus, com todo o testemunho de Jesus, com a forma que ele viu, provavelmente soube de Jesus antes, talvez acompanhou o julgamento naqueles dias, talvez viu algumas coisas impressionantes ali, e agora, quando ele viu a morte de Jesus, a resposta dele é impressionante, né? Porque ele fala: caramba, verdadeiramente esse cara era filho de Deus. Então ele está falando que existe um outro Deus. Um centurião seria muito difícil falar de um Deus só, mas ele está falando de que ele é filho de um Deus. Ele está falando que ele é filho do Deus. Aqui a gente ainda tem o. Veja, de novo, gente, isso aqui tudo é a ênfase que o Marcos quis dar. O Marcos quis enfatizar. Vamos pegar só um exemplo. 3:11 ou 1:24, quem achou aí pode ler? Dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha, quem é que disse que sabia aqui quem era Jesus? Os demônios. Os demônios reconheciam que Jesus era o Santo de Deus. 1:24? Foi 1:24. Então, 3:11. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Os demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, por conta do conhecimento espiritual deles, né, que eram conhecimentos anteriores ao tempo do homem. Só que aí o Marcos faz questão de ensinar. O Marcos faz questão de mostrar: olha, os apóstolos às vezes tinham dúvida, mas você pega o centurião não tendo dúvida. Os demônios não têm dúvida. Por isso que depois Tiago vai dizer lá na frente, né? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Porque eles sabem que existe um Deus único que se encarnou em Jesus. Então, Marcos vai se preocupar aos pouquinhos, né? Ele vai dando ênfase. A ênfase dele, a ênfase não é tanto nos ensinos. O que ele quer mesmo é mostrar para o gentio que Jesus não era um homem comum. Ele queria mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Então a gente vai ver o poder de Jesus nos milagres, as palavras que Jesus fala, a ponto dos demônios obedecerem, dos espíritos imundos, quando ele manda sair, sai. Marcos teve uma influência muito grande de Pedro. Vamos lembrar que quem era o Marcos? Todo mundo sabe quem é o Marcos? Marco que andava lá com Barnabé e Paulo. Ótimo, doutor Ambrósio. Perfeito. O João Marcos, que a gente olha lá, né? Mas o Marcos recebeu uma característica forte da personalidade do Pedro. O Marcos era ativo, era prático. Ele quer mostrar o que Jesus fez. Ele não é tanto do ensino, ele é da prática. Ele está dizendo, o autor fala para nós que o evangelho não é como um retrato, não é como uma foto, não é como um filme fixo. Ele é um filme animado, ele é alguma coisa que está em atividade, porque ele vai apontando claramente para o que Jesus fez. Se a gente que conhece aqui, nós temos um caso bem prático, né?
Se pegar eu e o pastor Toca Chique, por exemplo, né? O pastor Toca Chique é um mestre. O pastor Toca Chique é um professor. Para ele é importante ensinar. Eu quero saber o que a gente vai fazer, porque a gente é mais prático. Se pegar lá o Marcos e o Bernardo, lá na missão dos alemães, quem conheceu os dois, o Bernardo, ele não tinha muita preocupação com ter que estudar tanto, com ter que ler tanto, mas ele tinha preocupação de ensinar para os índios fazerem as coisas. O Marcos é assim, o Marcos é alguém muito mais ligado na prática, ele quer trazer a coisa para a prática. E aí, no capítulo 16, versículo 7, já no final do livro, o Marcos é um evangelho curto, porque ele não está dando muita aula, ele está falando do que Jesus fez. Marcos 16, versículo 7, está terminando o livro. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Pronto, a ideia aqui é mostrar assim, gente, ó, tá vendo como que Jesus é? Morreu na cruz, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, foi lá, falou que era para eles irem na frente, ele ia lá, apareceu para Maria, apareceu para outros discípulos depois, era a ênfase do Marcos. Explicar para o povo que Jesus era mesmo o Filho de Deus. Alguma observação aí sobre o Marcos? Um evangelho menorzinho, mais simples. Alguma observação? Essas parábolas que escreveram porque era para gentio, se fosse para o judeu, não seria em parábola, será? Não, também tinha parábolas para os judeus. Mas era assim, Jesus usava menos parábolas com os judeus. Porque nas parábolas, Jesus com os judeus usava também, mas Jesus passava mais tempo ensinando. Se a gente der uma passada direto no olho em Marcos, vai ver que Marcos dá muito mais ênfase no que Jesus fez do que Jesus ensinou. O Mateus, às vezes, ele fala mais de parábola, porque Mateus queria apresentar Jesus como rabi. Ó, aqui, no capítulo 9, eu não mudei aqui, né? Deixa eu mudar aqui. Aqui no capítulo 9, ele fala uma coisa muito legal aqui. Eu quero organizar o tempo aqui para dar tempo. Alguém leia para nós Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14. Ezequiel, Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu aos anciões de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha essa profecia, irmãos. Essa é uma profecia de Daniel, onde ele fala sobre o filho do homem. É uma expressão, é um termo. Ele é o filho do homem. Na visão de Daniel, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Isso para o judeu era horrível. Nós estamos falando do Daniel com uma visão lá na Babilônia. Né? Nós estamos falando aí cerca de 500 anos antes, 400 e poucos anos antes, lá na Babilônia. Na visão dele, o filho do homem, ele iria anunciar o reino de Deus para os povos fora do judaísmo. O judeu teve dificuldade de entender isso. Até hoje alguns têm. De que o reino de Deus não é mais de uma nação. O reino de Deus é para todos os povos. Para quem era que ia receber essa honra? O filho do homem. Nos evangelhos, todos os evangelhos apresentam Jesus falando de si mesmo como filho do homem. Jesus pega aquela profecia do Daniel,
os evangelistas fazem isso, o próprio Jesus faz isso. Ele vai se descrever como filho do homem. Marcos 13, 26. Alguém acha? Pode ler? Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Olha, aqui é o próprio Jesus falando da volta dele. E ao falar da volta dele, ele se descreve como o filho do homem que tinha lá em Daniel. Então, se Marcos começa o evangelho dele falando e apresentando Jesus como filho de Deus, mais na frente ele pega a expressão de Daniel e também apresenta Jesus falando como sendo filho de homem. Filho do homem. Marcos 2:10. Aí ele Ora, começa. para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico. Então, Jesus está falando assim, ó, para que vocês possam ver que filho do homem. Quando Jesus usava essa expressão, ele estava batendo na cucuruca do judeu. Porque ninguém ia ser chamado de filho do homem. Mas Jesus se chamava de filho do homem. Jesus estava dizendo, aquela profecia de Daniel que diz que o filho do homem virá, receberá toda a glória e será apresentada ao mundo inteiro, estava se referindo a mim. E eu vou mostrar para vocês que o Filho do Homem pode perdoar pecado agora. E aí eu vou mostrar fazendo isso, porque assim, quando ele diz estão perdoados os teus pecados, ele está dizendo o que é mais fácil fazer? Perdoar os teus pecados ou diz levanta e anda? Então ele cura aquele homem para poder mostrar que ele é o Filho do Homem. 2:28. Assim, pois, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o dia do sábado. Olha, se o dia do sábado era o dia do sábado era aquele dia especial, né? Era um dia muito especial para o judeu. O sábado era feito por causa do Filho do Homem, o sábado era feito por causa de Deus. Agora, Jesus está dizendo que ele tem autoridade até sobre o sábado. Que o sábado, na verdade, é uma consagração a ele. É o dia dele. Então, o que Marcos está querendo apontar mesmo aqui é assim, gente, nós estamos falando da grande autoridade que existe sobre a terra, que é o Filho do Homem. Só que aí ele vai também dizer que o Filho do Homem vai morrer. Pode ler um desses textos que está aí, se alguém achar aí, 8:31 ou 9:9, qualquer um desses aqui. 8:31 que está mais fácil. Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Veja, agora ele está de novo chamando, olha, ele está falando, eu sou o Filho de Deus, mas eu sou o Filho do Homem. Porque eu vou passar por coisas de humilhação, de sofrimento. O Filho do Homem vai morrer, mas vai ressuscitar. E tem mais uma. O Filho do Homem, 8:38. Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. De novo, Jesus está falando dele, aí chamando de Filho do Homem. Vai sofrer, vai morrer, vai ressuscitar e um dia voltará com poder e glória. E ele vai se lembrar dessas pessoas, né, que creram nele. Então, a ideia é como que Marcos, em vários momentos, vai apontando para esse poder especial de Jesus, Filho de Deus, Filho do Homem. Marcos 10:45. Aí ele dá uma guinada, né? Importante aqui, porque o Filho de Deus, olha o que acontece com o Filho de Deus, 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora a mudança, a ênfase, é que aquele homem exaltado que aparece lá em Daniel 7 é também o servo sofredor de Isaías 53. Jesus encarna
nele essas duas realidades. Por isso é que Marcos vai dar uma ênfase tremenda na paixão de Jesus. Que Jesus é esse que passa pela humilhação, mas ele é o Filho de Deus. Então, era para entender que Jesus era homem, mas ele era mais do que homem. Jesus é, ao mesmo tempo, Filho de Deus, Filho do homem. Essa figura misteriosa que ele é e que ele assume, porque ele é as duas coisas, ele é o Filho de Deus e é Filho do homem. Como Filho do homem, ele se entrega nas mãos dos homens, dos judeus, dos gentios, dos pecadores, porque ele veio para cá para ser servido. Não, ele veio para cá para servir. Então, o Filho de Deus, né, que é o texto lá de Filipenses capítulo 2, que o pastor Cristiano gosta tanto, né? Ele se esvaziou de si mesmo. O Filho de Deus veio viver como servo sofredor. E ele trouxe para nós essa figura misteriosa. Então, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Marcos, não está falando tanto dos ensinamentos, mas ele está mostrando dessa pessoa que é o Evangelho. Desse ser misterioso, que como Filho de Deus, apresentado no versículo 1, vive o tempo todo como Filho do homem. E aí ele fala, a gente vai conhecendo o Filho do homem e a fé vai revelando a nós o Filho de Deus. Aqui que está o mistério, é a gente poder compreender o Filho do homem que há em Jesus e admirar o Deus que há em Jesus. Agora, Marcos 6,6 vai apontar para uma outra coisa. Marcos 6,6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus fica falando e fica impressionado com a incredulidade das pessoas. Caramba, ele é admirável, mas ainda assim as pessoas são incrédulas. Marcos 16:8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e, de medo, nada disseram a ninguém. Cara, que loucura. O cara estava morto, velho. Agora ele ressuscitou. As próprias mulheres que andavam com Jesus ficaram com medo. Como é que nós vamos falar isso para as pessoas? Então, se tinha admiração, tinha incredulidade, também tinha medo. Então, o Evangelho de Marcos, ele é muito verdadeiro quanto a isso, né? O Evangelho de Marcos é muito inteiro quanto a isso, para apresentar aquilo que Jesus fez no dia a dia, porque ele era filho de Deus e era filho do homem. Então, ao mesmo tempo que ele vai narrar as obras que Jesus fez, vai narrar a vida de servo que Jesus fez, ele narra a ressurreição de Jesus. Ele narra aquele poder grande de Jesus. E aí, da mesma forma que lá em Marcos, lá em Mateus, da mesma forma que em Mateus, Marcos também coloca a confissão de Jesus, dos discípulos. É como se Jesus estivesse o tempo todo mostrando para eles, depois de um tempão que mostrou um monte de coisa para eles, pergunta, quem é que dizem que eu sou? Olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João, outros não sei o quê. Aí ele fala, mas e vocês? Aí o Pedro dá a resposta, tu és o Cristo, ou seja, o ungido, o escolhido, o Filho do Deus vivo. Naquela hora, aí o evangelho é como se o evangelista falasse, bom, então o objetivo foi alcançado. Agora ele começa a dar outra ênfase de novo, que é como se, a partir dali, Jesus fosse se preparando para a cruz. Portanto, quando a gente lê, se a gente quiser aprender mais teologia do evangelho, é melhor a gente ler João. Se a gente quiser aprender mais ligação do evangelho com o Velho Testamento, é melhor a gente ler Mateus. Se a gente quiser aprender um pouco mais sobre essa ênfase de quem era Jesus, apresentado para os gentios, que somos nós, é melhor ler o Evangelho de Marcos. Porque Marcos vai dizendo, e ele vai deixando a gente mesmo tomar a decisão do que é que a gente pensa. Quem é que vocês dizem que eu sou?
Eu posso olhar para Jesus de várias formas. Posso olhar para Jesus como um mestre. Tem tantos mestres no mundo, né? Eu posso olhar para Jesus como um modelo de homem. Há tantos modelos no mundo. Eu posso olhar para Jesus como um líder religioso. Não sei se Jesus já chegou a ser um líder religioso, mas eu sei que Jesus é um, é um exemplo para a religião cristã, né? Eu posso olhar para Jesus assim, mas se eu continuar olhando para Jesus, eu vou descobrindo o Filho do homem que Jesus é, e à medida que eu vou conhecendo Jesus, eu vou percebendo o Filho de Deus que Jesus é. Porque ele vivenciou na prática essas duas realidades. Então, ler o Evangelho de Marcos é uma boa forma da gente poder compreender quem é Jesus. Sem muita preocupação de ensino, sem muita aula, apresentando diretamente a ação. Porque está preocupado em apresentar a divindade de Jesus Cristo. Terminamos a introdução a Marcos. A semana que vem deve-se começar a introdução de João. Aliás, de Lucas. Alguém quer acrescentar ou tirar alguma coisa? Porque aí, assim, aqui a gente pega nessa batalha toda. Eu queria terminar hoje o Evangelho de Marcos, mas como não tinha ainda de Mateus, acabaram ficando 3 aulas. Mas o bom é que a gente faça 2, né? Depende muito do tempo. Mas alguém quer chamar a atenção de alguma coisa? Gente, eu preciso deixar para nós, assim, não leiam o Evangelho como se você estivesse lendo uma biografia. Leia o Evangelho como se você estivesse lendo uma mensagem, uma pregação. Todos eles têm a mesma mensagem, anunciar a obra e a salvação de Jesus. Mas cada um tem uma ênfase diferente. E por isso apresenta uma coisa ou outra a mais do que o outro. Então, assim, tomara que isso esteja mais ou menos claro na cabeça de cada um, pelo menos para a gente fazer essa definição. Alguém quer falar ou tirar alguma coisa antes da gente orar? Oi. Só uma pergunta. Todos os escritores são judeus ou algum deles não era? Lucas não era. Lucas não era, né? Não. Ele era grego? Isso faz muita diferença em alguma coisa aí? Mais ou menos, mais ou menos. O Lucas não tem a preocupação que o Mateus tem, porque, por exemplo, o Lucas nem conhece, né? O Lucas nem conhece a teologia judaica como o João fazia. E a ênfase do Lucas, por exemplo, não seria de jeito nenhum no judeu, né? Era mais investigativo, vamos dizer assim. Eu estava querendo provar para ele e pro Teófilo lá, né? Pro Teófilo, para que ele escreveu lá, né? Lucas e Atos, perfeito. Beleza. Feito. Vamos orar, então. Se acabar o tempo aqui, você continua tendo um tempinho de oração e agradecendo a Deus pela palavra de Deus. E, gente, olha, vamos ter 2 humildades importantes para nós aqui. A primeira, o texto bíblico é um texto, esse é um livro que não é um livro fácil. Ele é um livro difícil. É um livro com muitas informações. São muitos dados. São muitas coisas. A gente vai estudar e ainda vai faltar muita coisa para estudar. E os homens estão estudando. Então, é um livro difícil, não é uma coisinha simples. Segunda coisa, a Bíblia não é só um livro textual, só um livro material. Ele é um livro espiritual. Se a gente não tiver a humildade espiritual para depender do Espírito Santo, a gente pode aprender sobre, assim como os escribas, mas não ter autoridade, como tinha Jesus, né? Então, que a gente continue vendo o Filho de Deus, no Filho do Homem, que foi Jesus. Cris, quer falar, Cris? Rev, tem uma visão geral do Bible Project que, se alguém quiser, eu posso passar, mas aí eu preciso que me chame lá no WhatsApp para eu passar esse resumo para vocês. Beleza, muito beleza. Legal. Se quiser passar para mim, eu também já passo para o Rock ou para outros aí, tá? Já vou passar para ti. Eu quero. Então tá bom, eu vou passar para ti, Rock. Ele passa para mim, já eu passo para ti. E manda material. Eu passo pro Leno também, ó. Meu irmão tá aí, ó. Esse de camisa amarela é meu irmão aí. E esse aqui é meu neto, viu, Leno? Parabéns. Que é meu neto. Legal, parabéns. Beleza.
Então vamos orar. Pai Celeste, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por esse recurso aqui, pela oportunidade que a gente tem de encontrar. Nós te louvamos por Jesus, por quem ele foi aqui na terra, pela forma que ele viveu aqui na terra. E mais do que isso, Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos mostrou a ti mesmo através de Jesus. Que o Senhor nos ensine a demonstrar Jesus. Assim como ele fez discípulos, ensinando, que nós possamos ensinar uns aos outros e aprender cada dia mais, Pai. Que a bênção do Senhor seja sobre cada pessoa que aqui entrou. Muito obrigado pela presença, Deus, de algumas pessoas que vêm pela primeira vez. A gratidão de ver a Regina aqui, a gratidão de ver pessoas que já voltaram outras vezes. Que a graça e a bondade do Senhor seja sobre todos e todas. E que a gente possa continuar juntos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Valeu, gente. Grande abraço. Vai, gente. Paz. Regina, bom te ver, Regina. Sempre bom te ver, viu? Sou teu fã. Ó, cada vez que eu olho aqui, Regina, de alguma forma eu te vejo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.